cantando agora o finalzinho dessa música, usa-me, envia-me, me veio à mente o profeta Isaías, no capítulo 6, quando ele teve a oportunidade de ver a glória de Deus, e ele, maravilhado com aquela visão tão grandiosa, ele percebeu que ele, mas não só ele, mas o seu povo era impuro, que não era digno da glória de Deus. E ele falava: Senhor, eu sou um homem impuro, de lábios impuros, no meio de um povo de impuros lábios. Ele se reconheceu como um homem indigno, pecador. Mas Isaías, a partir do capítulo 40 do livro de Isaías, ele descreve como que será a redenção, em visões proféticas, em descrições proféticas. Ele fala do servo, em algumas passagens, em especial Isaías no capítulo 53, onde ele fala do servo sofredor, onde ele descreveu com uma precisão assustadora de detalhes, como que o corpo de Deus, na pessoa de Cristo Jesus, foi massacrado, humilhado, ele foi desprezado, tudo isso por mim e por você, tudo isso pelo profeta Isaías, tudo isso por toda a igreja. Quando nós nos depararmos com a glória de Deus lá na eternidade, nós ficaremos tão felizes, mas teremos tanta alegria, porque o justo juiz nos concedeu, nos creditou justiça pelo sacrifício de Jesus. E nunca mais, em nenhum momento da nossa existência, nós teremos que pensar: eu errei contra Deus, eu pequei contra Deus, eu pisei na bola. Até coisas que eu nem percebi, eu estou pecando contra Deus e afrontando a sua grandiosidade aqui no nosso corpo de carne. Mas quando formos glorificados, levados para a eternidade com Deus Pai, com o Filho, nós poderemos olhar para os nossos irmãos e falar: você foi remido pelo pecado, pelo sacrifício, pelo pecado em Cristo Jesus. Não existe pecado no céu, não existe problema no céu, não existe defeito no céu, não existe nada. Não tem um porém, não tem nada. Você foi remido e foi transformado em nova criatura pelo sangue do Cordeiro, e glória a Deus por isso. Que grande é o Senhor, muito digno de louvor. Salmos, o Salmo capítulo 2 fala, neste capítulo inteiro aqui, este salmo inteiro, sobre o reinado do ungido de Deus. Ungido no hebraico quer dizer, ungido no hebraico é Mashiach, ou o Messias, é o reinado do Messias.
partir do versículo 1: Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás, como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra, servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho, para que não se irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Amém. O santo monte de Sião, o reino de Deus, anunciado por João Batista, anunciado por Cristo, prometido por Cristo, que no dia da sua volta nós seremos transportados até lá. O reino de Deus está próximo, o reino de Deus já está acontecendo, o reino de Deus já está com os nossos queridos, aqueles que já partiram, aqueles que estão adorando o Senhor, aqueles que estão usando os seus dons e os seus talentos e adorando a Deus, e logo nós estaremos lá. Quando for o dia do juízo, quando os galardões forem distribuídos, haverá de ser um dia de muita festa, de louvor ininterrupto, porque o ungido de Deus venceu a morte, venceu o mal e venceu as trevas. Nós temos uma música assim: venceu o mal. O ungido do Senhor, aquele que veio em nosso favor, nos tirou do reino das trevas. E amém por isso, porque a perdição eterna, ela não é um castigo físico eterno, aquela visão dantesca do Dante de Alighieri, onde há fogo para todo lado te queimando, o diabinho lá com chifre vermelhinho te espetando com tridente. E eu tenho que dizer que a perdição eterna, ela é muito pior do que isso. A perdição eterna é a separação. Separação significa morte, morte significa separação. Separação eterna do Criador. Deus é tão gracioso, Deus é tão bondoso, que Jesus Cristo se ofereceu, falou: Pai, para que a dívida dele seja paga, eu vou, entrego o meu espírito por eles, porque eu os amo. Essa graça é para você, essa graça é para mim,
Essa graça é para as gerações futuras. Essa graça é para todos os fiéis, desde Adão até o fim do mundo, até a renovação da terra. Graça, maravilhosa graça que nos alcançou. E é por isso que é difícil não se emocionar com isso, porque o próprio Criador do universo, o Criador, a pessoa mais importante do universo, ela olhou para você, Flávio. Ela olhou para você, Miriam. Olhou para você, Romildo. Olhou para cada um de nós com atenção e com extremo amor. Por isso que Cristo veio. Por amor. Ele escolheu nos amar. E Ele nos amou antes da nossa regeneração. Ele nos amou sem que nós merecêssemos o amor dele. Foi um ato extremo de bondade e de misericórdia da parte de Deus.